Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou a professora de Língua Portuguesa da EJA. Hoje vamos rever sobre gêneros textuais com ênfase em entrevista, que é mais um gênero textual que vamos estar conhecendo. Vamos lá? Para isso, vamos relembrar primeiro o que são gêneros textuais? Bom, os gêneros textuais representam um conjunto de textos orais, falados ou escritos que possuem características próprias, como estrutura, linguagem e temática. Todos eles cumprem uma função comunicativa e social dentro de um determinado contexto. Para que possamos entender melhor, compreender melhor, vamos ver as palavras estrutura, linguagem, temática e contexto dentro de um texto. Vamos entender melhor o que são essas palavras dentro de um texto? A estrutura do texto é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que nada mais é do que começo, meio e fim. A linguagem é como o homem comunica suas ideias, seus sentimentos, podendo ser escritas ou faladas. A temática é o assunto principal do texto, é o assunto a qual aquele texto se refere. E o contexto são todas as informações que acompanham um texto. Então, toda a informação que tem dentro de um texto é o contexto do texto. Agora que relembramos o que são gêneros textuais, vamos dar ênfase no nosso gênero textual de hoje? Hoje falaremos sobre entrevistas. Bom, gente, as entrevistas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nós temos entrevistas de várias formas, vários modelos. Nós temos entrevistas formais, informais. Vocês sabiam que até para quando a gente vai pedir um café na padaria, a gente faz um tipo de entrevista? Sim, nós pedimos um café. Por gentileza, um café. E a moça prontamente nos pergunta: café puro, sem açúcar? Com açúcar, com leite quente ou com leite gelado? E essa é uma entrevista, né, que ela faz pra gente, para saber como a gente quer o nosso café. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero? O que é uma entrevista? O que será que é uma entrevista? É um texto marcado pela oralidade, pela fala, produzido pela interação de duas pessoas. Entrevistador, responsável por fazer as perguntas, então o entrevistador é quem faz as perguntas. Aqui está falando que ele é produzido entre duas pessoas, mas podem ser entre duas ou mais pessoas, depende do tipo de entrevista a qual eu estou vendo, ok? E o entrevistado, que é quem responde as perguntas. Então, na entrevista eu tenho o entrevistador, né, que é quem conduz a entrevista, quem faz as perguntas, quem faz aquela entrevista acontecer, que fala o modelo da entrevista. E o entrevistado, que é quem responde as perguntas. Não é isso que o entrevistador faz? Há diversos tipos de entrevista. Depende da intenção pretendida. Assim como eu falei para vocês, nós temos entrevistas em vários formatos. Depende do que eu quero saber. Eu não citei agora há pouco que quando eu chego, né, em uma padaria e peço um café, a atendente que está me atendendo ali, a pessoa que está do outro lado do balcão, ela faz uma entrevista para saber como eu quero o meu café. E existem vários outros modelos de entrevista. Então, eu tenho que saber qual está sendo o modelo e para que aquela entrevista serve. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso? Bom, nós temos a entrevista jornalística. A entrevista jornalística é feita pelo entrevistador e o convidado, podendo ser um convidado ou mais convidados, né? Essa entrevista jornalística tem vários contextos. Ela pode ser uma entrevista jornalística de humor, um programa de humor, né? Nós temos aí uma entrevista jornalística de humor, eu não sei se vocês já viram, né? O programa Silvio Santos, onde ele faz umas perguntas engraçadas e as pessoas vão ali respondendo, é um tipo de entrevista.
Outro tipo de entrevista jornalística é, às vezes, quando um telejornal, quando um jornal apresenta alguma coisa. Nós temos falado muito em entrevista, vimos muita entrevista jornalísticas agora do Covid, né? Aonde o jornal convida um especialista a falar sobre o assunto, vai fazendo perguntas e ele vai respondendo. Para entrevista jornalística, para eu definir qual entrevista eu quero, depende da matéria que eu vou cobrir, da matéria que eu vou fazer, né? Igual eu falei, eu quero falar um pouquinho mais sobre o Covid. Então, eu vou chamar um especialista na área do Covid. A pessoa tem que entender sobre o assunto para que ela possa falar sobre aquele determinado assunto. Ou então eu quero entrevistar um jogador de futebol. Eu quero saber sobre o jogo, como foi o jogo, então aí eu terei um novo modelo de entrevista. Não é a mesma que um telejornal faz, né? São entrevistas diferentes, mas todas são entrevistas jornalísticas. Nós temos a entrevista de emprego. Essa imagem aqui fez bem jus à entrevista de emprego, né? A gente vai todo assustado, não é mesmo, na entrevista de emprego? A entrevista de emprego é feita pelo empregador e pelo pretendente à vaga. O empregador, geralmente, a empresa que está colocando a vaga à disposição faz a entrevista, né, com o candidato àquela vaga. Pode ser o RH da empresa, né, os recursos humanos da empresa, ou se aquela empresa tem algum psicólogo, ele vai conduzir ali essa entrevista. Mas para que essa entrevista é feita? Essa entrevista é feita para saber se o candidato à vaga tem o perfil daquela empresa, se o candidato à vaga tem os requisitos necessários para preencher aquela vaga, né? Exemplo, eu quero contratar uma professora. Aí eu vou fazer uma entrevista com as candidatas que querem aquela vaga e ali eu vou decidir por meio de perguntas que essa professora vai me responder, né, que os candidatos vão me responder, se essa professora tem o perfil ou não que eu quero. Tá. Então, essa entrevista é feita para definir se o candidato tem as habilidades necessárias para preencher a vaga. A entrevista de emprego é feita pelo empregador, né? Como eu disse, por quem está oferecendo a vaga e pelo candidato, que é quem quer preencher a vaga. Nós temos a entrevista psicológica. Ela é feita pela psicóloga. Geralmente, as entrevistas psicológicas, elas têm caráter investigativo. Ah, como assim? Eu vou dar um exemplo. Eu não estou dormindo muito bem, eu ando meio estressada, então eu procuro um psicólogo. Quando eu chego no psicólogo, ela vai querer saber, o psicólogo ou a psicóloga vai querer saber o que me fez ir até o consultório dele. Por que eu estou ali? Eu estou com algum problema? Né? Eu estou com alguma dificuldade, eu preciso entender melhor algum sentimento, alguma coisa que está passando aqui, né? Então ela vai fazer uma série de perguntas para que ela consiga entender, compreender melhor o que eu preciso. Após entender o que eu preciso, ela vai dar início ao tratamento. Então a primeira coisa é uma entrevista. Porque através da entrevista, ela vai entender qual é a minha necessidade, por que eu estou ali, o que eu preciso. E aí, só depois que ela entender a necessidade, ela vai dar andamento ao atendimento. Essa entrevista psicológica também é feita muitas vezes em processos de guarda de crianças. Às vezes os pais estão em separação, né? E aí o juiz que está responsável por aquela separação pede que uma psicóloga, que é a responsável por essa área,
faça uma entrevista com aquela criança para ver se aquela criança está bem, para ver se aquela criança está passando por alguma dificuldade e para determinar ali com quem fica a guarda daquela criança, com quem aquela criança vai morar. Fora essas entrevistas que eu citei, tem vários tipos de entrevistas psicológicas, ok? Essas não são as únicas. Nós temos a entrevista investigativa. A entrevista investigativa é quando eu pretendo saber de um determinado assunto com mais propriedade, com mais peso. Igual, por exemplo, nós não vimos os gêneros textuais e vimos um por um? Ou alguns? Vimos, mas nós sabemos tudo sobre todos? Não, estamos conhecendo aos poucos. Então, a entrevista investigativa é para quando eu quero me aprofundar em algum assunto. Ela é feita pelo profissional da área de atuação. Eu citei o profissional aqui? Não, eu não citei por qual profissional ela é feita. Por quê? Porque eu preciso saber qual tipo de entrevista eu quero para saber qual profissional daquela área. Exemplo. Poxa, mas hoje está fazendo tanto frio, né? E ontem fez calor. Então, eu preciso de um profissional que saiba do tempo para me responder algumas questões de por que hoje está frio e ontem fez calor. Então, eu tenho que ter esse profissional para que eu possa fazer a entrevista. Geralmente, essa entrevista investigativa, ela tem caráter investigativo. Ela vai servir para investigar o assunto ao qual eu quero saber. Mas é importante que antes que o entrevistador faça essa entrevista, ele tenha pelo menos uma noção básica do assunto, para que ele possa conduzir a entrevista, né? Vamos supor que o entrevistador não tenha nenhuma noção sobre o assunto, ele não sabe nem sobre o que é o assunto. Como ele vai perguntar? Como ele vai ter noção do que ele quer ou não saber? Então, é importante que o entrevistador e o entrevistado tenham noção, né, sobre o assunto, ok? Algumas características sobre entrevista. Entrevistas são geralmente textos informativos ou opinativos. Ou eu vou informar sobre aquele texto, né? Eu vou dar ideias daquele texto, informando, ou eu vou opinar. Como assim opinar em uma entrevista? Simples, nós temos muitas entrevistas de cosmético, não é? Onde a empresa daquele cosmético convida alguém que já usou aquele cosmético para falar sobre ele. Como assim? Exemplo, eu quero usar um shampoo, mas eu não sei se aquele shampoo é bom. Aí eu posso ver uma entrevista que fale daquele shampoo, onde alguém já usou aquele shampoo e lá ele vai falar se o shampoo é bom, se o shampoo não é, quais são as características do shampoo. Então eu tenho textos informativos que servem para informar, para conhecer melhor sobre o assunto, e eu tenho texto opinativo, onde alguém opina sobre o assunto. Nós temos a presença, né, do entrevistador e do entrevistado, igual eu falei anteriormente. Um vai conduzir a entrevista, ele vai fazer as perguntas para que o entrevistado responda às perguntas do assunto ali que está sendo abordado naquela entrevista. Então, eu tenho o entrevistador, que é responsável por conduzir a entrevista, por fazer todas as perguntas daquela entrevista, e eu tenho o entrevistado, que é quem responde. Lembrando que pode ser uma ou mais pessoas, depende do tipo de entrevista ao qual estamos falando, ok? E a entrevista geralmente é em linguagem oral, geralmente a entrevista é conversada. Eu tenho entrevista escrita? Tenho sim. Geralmente em revistas nós temos algumas entrevistas escritas, mas normalmente as entrevistas são orais, onde pergunta-se na fala e responde-se na fala. E eu tenho uma mescla de linguagem formal e informal nas entrevistas. Por que eu tenho essa mescla da linguagem? Porque depende do tipo de entrevista que eu quero. Vamos supor que eu estou fazendo uma entrevista para um emprego, né, para concorrer a uma vaga.
Eu posso chegar lá falando de qualquer forma? Não, eu tenho que ter uma linguagem melhor, uma linguagem mais culta, né? Eu tenho que ter um cuidado melhor na hora de pronunciar as palavras, na hora de falar as palavras. E a linguagem informal, geralmente é quando eu tenho alguma entrevista assim, de um esporte, alguma coisa assim, onde eu posso falar mais informalmente, não é isso? Mais informal, mais cotidiano, do meu dia a dia. Até mesmo quando eu tenho uma conversa com algum amigo quer saber sobre algum assunto, quer entrevistar sobre algum assunto, eu tenho ali uma entrevista informal, né? E ali eu vou usar uma linguagem informal. Exemplo, um amigo chegou e quer saber se eu gostei de andar de bicicleta. E aí, você gostou de andar na bicicleta? Como é que foi? Como é que não foi? E ali eu vou conversando com aquele amigo informalmente, para que as perguntas dele sejam sanadas ali. Agora é com vocês. Agora que nós conhecemos um pouco mais sobre o gênero entrevista, é com vocês. Com um familiar, um amigo ou algum conhecido de sua preferência, faça uma entrevista de caráter investigativo sobre a profissão do entrevistado. Mas como assim? Você vai ser o entrevistador e você vai procurar alguém para ser o entrevistado e você vai perguntar algumas coisas sobre o trabalho dessa pessoa, sobre a função dessa pessoa. Eu trouxe aqui algumas sugestões de perguntas para a sua entrevista. Bom, qual a função do entrevistado? O que o entrevistado faz? Como é trabalhar nessa função? Ele gosta ou não de trabalhar nessa função? Há quanto tempo essa pessoa trabalha nessa função, né? Ela gosta de trabalhar nessa função? Como é trabalhar nessa função? Ela gosta ou não? É do agrado dela ou não? Em quais são os dias da semana que essa pessoa trabalha? Lembrando que essas são apenas algumas sugestões. Você é o entrevistador, você vai conduzir a entrevista sobre as curiosidades que você tem, ok? Essas são apenas algumas sugestões. Bom, por hoje é só, aguardo vocês na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada!